Fala pessoal, aqui é o professor Douglas. Hoje nós vamos fazer a instalação do Debian 11 para começar a fazer alguns laboratórios, certo? Esse vídeo faz parte do nosso curso de formação fundamental, introdução ao Linux, ok? Então a gente vai começar a fazer a instalação de algumas distribuições para nós fazermos comparações durante o curso, ok? Então a primeira que eu vou fazer a abordagem vai ser o Debian, certo? Então para a gente obter a ISO do Debian, acesse em http://ftp.br.deb.org, ok? Aqui vamos fazer a utilização Debian CD, ok? Aqui temos alguns diretórios, certo? No nosso caso, como a gente vai estar trabalhando sempre com a versão mais atual, vamos acessar o Current, a gente já sabe que é a versão 11, ok? Aqui nós temos algumas arquiteturas, certo? Então tudo vai depender do seu caso. No meu caso, eu estou fazendo a utilização de uma arquitetura AMD64, então é essa que eu vou fazer a utilização. Caso esteja fazendo uma i386, por exemplo, ou alguma outra, basta acessar a sua arquitetura, ok? Então vamos pegar a AMD64. Aqui eu tenho uma disponibilidade de ISOs, certo? Então a gente pode ter o CD, o DVD, o BitTorrent e afins, ok? Então no caso eu vou fazer a utilização da ISO CD, ok? Por quê? Eu quero essa versão aqui, eu quero a NetInst, certo? Então ela vem só o mínimo para a gente começar a fazer a instalação do nosso sistema e baseado no que eu vou precisar, a gente vai adicionando recursos nela, ok? Então eu vou fazer o download dessa ISO, ok? No meu caso eu já fiz o download dela. E a outra ferramenta que a gente vai fazer a utilização vai ser o VirtualBox, ok? Eu prefiro fazer a utilização do VirtualBox ao VMware, ok? Então durante o curso a gente sempre vai fazer a utilização dessa ferramenta, certo? Eu venho aqui em www.virtualbox.org, ok? Acesso downloads. E aqui nós vamos ter uma variedade de sistemas operacionais, ok? Então temos para Windows, macOS ou Linux, ok? Então selecione o que você acha melhor. Para o Windows, aqui a gente só vai ter um executável padrão de instalação. Para o Mac vai ser um DMG, instalação padrão também. E para Linux, a gente tem uma diferença aqui, porque eu posso ter baseado na distribuição. Pacotes são sempre padrões para instalação padrão. Ok, então dependendo da minha distribuição, vai ter um formato de instalação, ok? Terminei de fazer a instalação, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer a configuração do nosso VirtualBox. Então, pegando o nosso VirtualBox, abrir ele, aqui a gente vai precisar fazer o quê? Eu tenho algumas opções já, ok? Uma bastante importante, né, no caso do nosso curso vai ser aonde vai ficar armazenado as nossas máquinas virtuais. Geralmente essas máquinas virtuais vão ficar entre 20 GB, 8 GB, vai depender bastante do caso, ok? Então vai depender do laboratório que estivermos trabalhando, ok? Então set, esse diretório aqui, ou C2 pontos, /dados ou alguma coisa do gênero, certo? No caso do Linux ou Mac OS, selecione uma partição que tenha disponibilidade de disco para o curso, ok? Fechar aqui, então vamos fazer o quê? Vamos selecionar New, ok? Aqui vamos dar um nome para a nossa máquina, então vou colocar Debian 11, certo? Onde vai estar armazenada essa minha máquina virtual. Notem, baseado no nome dela, ela já conseguiu prever que vai ser, então a gente vai estar trabalhando com Debian, 64 bits, tipo Linux, ok? Então, continue. Aqui nós vamos ter a quantidade de memória, certo? No nosso curso, geralmente, a gente vai estar fazendo utilização de 1 GB. Dependendo do caso, eu vou poder alertar vocês. Adicione mais um disco, adicione mais memória, mais processador, ok? Então, no caso, 1 GB de RAM, continue. Aqui nós temos o que? A criação do disco, certo? Então, aqui vamos fazer a criação do novo disco virtual, ok? Então, create. Aqui, o padrão de utilização que a gente vai fazer a utilização durante o curso vai ser esse VDI, VirtualBox Disk Image, ok? Então, vamos continuar nele. Ok, continue. Aqui é uma questão muito importante, porque a gente pode ter alocação dinâmica ou alocação fixa. Se eu fizer a alocação dinâmica, o disco vai crescer de acordo com eu for fazer a utilização. Nessa fixa, ele já vai fazer o provisionamento para mim do disco. Ou seja, se eu criar um disco de 20 GB, ele já vai fazer a reserva de 20 GB dentro do meu disco. No nosso caso, como é um curso, não adianta. Faço esse trabalho da dinâmica, ok? Continue. Onde vai ficar o nosso disco e o tamanho dele, certo? Vamos começar trabalhando com um disquinho básico ali de 8 GB, ok? Então, create. Beleza. Padrão inicial a gente já tem. Então o que eu faço? Clico na minha máquina e clico em Settings.
ok? Aqui nós temos o General, nome da minha máquina, o tipo, versão, ok? A gente tem um sistema, certo? A quantidade de memória que eu vou fazer a utilização, se eu preciso habilitar mais alguma configuração ou não, vamos deixar o padrão. Processador, no caso, aqui a gente pode habilitar mais um processador para essa máquina trabalhar, certo? Então a gente pode aumentar ou diminuir, certo? Então eu vou deixar com 2 core, certo? Eu vou habilitar as features estendidas, ok? Padrãozão. E aceleração, deixe como está, ok? Display, não precisa fazer a utilização de nada a mais aqui, ok? Remote and recording também não. Em storage, a gente já volta aqui, certo? Áudio, no caso, como a gente vai fazer para o laboratório, a maior parte do nosso trabalho vai ser com o ambiente modo texto, então vamos habilitar o áudio. Ok, network, aqui é muito importante, então a gente vai deixar habilitado o nosso adaptador de rede. Vou mudar de NAT para bridge, por que bridge? Aqui a gente consegue fazer a utilização da máquina virtual e do host local na mesma rede, ou seja, da minha máquina local aqui eu consigo conectar nessa minha máquina virtual, ok? Então vamos deixar isso habilitado. Por enquanto, em Advanced a gente não precisa fazer nenhuma outra configuração no momento, então vamos fechar. Ports, padrão. Sharefolds, padrão. User Interface a gente pode deixar o padrão, ok? Agora a gente vai voltar aqui para Storage. Aqui a gente tem essa nossa controladora, que a gente vai fazer a adição do disco, ok? Então a gente pode clicar aqui, ó, por exemplo, onde que a gente tem em Empty, a gente pode clicar no disquinho. Esse disquinho a gente faz a adição da nossa ISO, então a gente vai vir aqui em Choose a Disk File, ok? E aqui eu vou procurar dentro das minhas ISOs o que eu preciso. Então no caso, a gente vai estar trabalhando com o nosso Debian 11, eu só seleciono essa minha ISO, ok? E Open, ok? Então a gente já tem a nossa configuração padrão. Então a gente vai fazer o quê? Clicar em OK. Salvou a nossa configuração, agora basta pressionar Start, ok? Agora o sistema vai carregar. E olha só o que a gente tem. Temos essa minha máquina. Caso a sua interface aqui fique uma interface pequena, seja uma janelinha pequenininha, vem em View, Virtual Screen e mude o scale dela, certo? Para a quantidade que você precisa. Geralmente quando ela está muito pequenininha, mudando para 150 ela já fica uma tela do tamanho dessa que eu estou fazendo a utilização. Aqui a gente tem várias opções para fazer a instalação. No caso, como a gente ainda está em Fundamentals, a gente vai fazer a utilização no modo texto. Certo? Eu já quero que vocês vão se habituando com isso. Ok? Então, install. Aqui, depois de install, a gente tem o que? Eu tenho o idioma que a gente vai fazer a utilização. Certo? Então aqui, vamos descer. E a gente tem o que? Português do Brasil. Selecionamos o português do Brasil. Qual que é o meu país ou território? Brasil. Qual que é o meu teclado que eu vou fazer a utilização? Então eu posso deixar aqui o português brasileiro, certo? O inglês americano, vai depender do que vocês vão fazer a utilização, mas geralmente a gente vai estar trabalhando aqui com o português brasileiro, ok? Selecionei ele. Agora ele vai começar a carregar alguns pacotes básicos para dentro da memória para a gente fazer a utilização. Aqui ele faz algumas montagens internas, certo? Então, a gente vai ter uma aulinha depois separada só sobre o debug e troubleshooting da instalação. Agora ele está fazendo a detecção da minha interface de rede, ok? Vai tentar configurar IPv6, IPv4 e afins. No nosso caso, eu não vou aceitar essa configuração da HCP, por quê? Cada vez que a gente reiniciar essa máquina, ela pode ficar com IP diferente. Como é laboratório, a gente pode ter máquinas que vão conversar com outras máquinas, é bom a gente ter essa configuração padrão. Então a gente vai vir aqui em voltar, configurar a rede manualmente. Ok, agora eu preciso saber o que? Eu preciso saber qual que é o endereçamento IP que eu estou fazendo utilização. No meu caso, a minha rede é 192.168.0/0/24, certo? Olha só, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz a seleção do teclado português. E olhem só, quando eu pressiono a barra no meu Mac, olha só, eu não consigo fazer a utilização. Então, opa, eu estou com o meu teclado errado. O que eu posso fazer? Voltar. Vou aonde? Configure o teclado. Vamos voltar para o teclado. Opa, no meu caso do Mac a gente precisa o quê? Inglês americano. Então voltar, vai fazer a tentativa de configuração de rede novamente, vai voltar no processo anterior que ele estava, ok? Então durante a instalação a gente consegue fazer esse processo também.
eu consigo tanto continuar como voltar. Então, no caso, voltei, configuração de rede manualmente, e 92.68.00/24, olha só, agora minha barra completou. Eu posso fazer a utilização desse barra 24 aqui, pessoal. Eu posso colocar somente o endereço IP, por exemplo, 92.68.010, continuar, e agora ele pede a máscara de rede. Se eu voltar e já informar minha máscara de subrede, a gente não tem a configuração da NetMask. Por quê? Ele já reconhece naquele barra 24, na Cider. Ok, agora preciso do gateway. Geralmente, ou vai ser o primeiro ou o último endereço IP da sua rede, então depende bastante da sua configuração. No caso, a gente vai fazer a utilização no primeiro. Ok, continuar. Agora eu preciso do endereço de servidor de nome. Então você pode fazer a utilização do seu modem, ou a gente pode fazer a utilização dos endereços do Google. Ok, então 88.4.4. Ok. Então aqui a gente pode ter mais do que um, certo? Separados por espaço. Depende bastante da distribuição que a gente está trabalhando. Em algumas a gente vai fazer abordagem, vamos notar o que? Em vez de ser o espaço, vai ser a vírgula. Então, continuar. Nome da minha máquina. Nome da máquina é muito importante, porque a gente pode ter conflito dentro da rede. Isso daí pode gerar vários problemas na NetBIOS. Ok, então vamos colocar aqui o nome da minha máquina. Aqui, ó. Então a gente pode colocar Debian 11, certo? Aqui, se eu não inserir um domínio, só colocar continuar, olha só, ele vai perguntar sobre o domínio. Se eu voltar e colocar flownerd.local e agora ok, continuar, olha só, a gente não tem mais aquela configuração. Então o sistema consegue fazer a identificação da FQDN ou não, certo? Aqui a gente vai fazer a inserção da senha do root no nosso sistema. Pessoal, essa senha é muito importante, porque o usuário root é o administrador do sistema Linux. Ele pode fazer qualquer coisa dentro do sistema, certo? Então ele é um deus dentro do sistema. Então ele pode simplesmente deletar a raiz inteira. A gente vai ver essa estrutura de diretórios e tudo que está abaixo. Então ele consegue destruir o sistema, certo? Então vamos setar uma senha para ele. Confirmar essa senha. Então já temos a senha. Agora o nome completo do usuário. Esse nome completo do usuário vai ser como ele vai aparecer para você na telinha do sistema. No meu caso, eu vou colocar somente aqui nome do usuário Douglas, certo? O nome do usuário interno da conta. Esse que vai ser o usuário que a gente efetuar o login, certo? Então, usuário sempre minúsculo, certo? O Linux, ele é chato com os caracteres. Então, Douglas, assim, ou Douglas com S maiúsculo são diferentes usuários, ok? Então, deixei o padrãozinho. Continuar. Uma senha para o nosso usuário. Confirmar a senha. Ok. Configuração no relógio, certo? Então ele já passa a fazer identificação no NTP. No meu caso, eu estou em Curitiba, então vou fazer a utilização do fuso aqui de São Paulo. Beleza, fez a identificação. Agora a gente vai fazer a configuração do disco. Configuração. Como a gente vai estar trabalhando no Fundamentals, a gente vai fazer só a utilização na primeira opção. Futuramente a gente vai ver o que é a questão da LVM criptografada e configuração manual, certo? Então vamos fazer a utilização da primeira opção. Qual que é o disco? Que é aquele nosso disco de 8 GB, ok? Selecionei ele. E agora aqui a gente tem o que? Partição. Futuramente a gente vai ver o que? O que são essas partições, certo? Comparando com o Windows seria meu C2 pontos, D2 pontos e afins. Porém, cada uma delas tem um significado, certo? Então a gente vai fazer o quê? Todos os arquivos numa partição para iniciantes. Selecionei essa opção, ok? E olha só, a gente tem duas partições, certo? A gente tem a raiz e swap. A gente vai comentar sobre o que são os sistemas de arquivos, ok? E como eles funcionam. Então a gente vai fazer o que agora? Finalizar o particionamento. Bem simples a nossa instalação no momento. Desejo escrever essas opções, certo? Então aqui, olha só pessoal, a gente tem essas duas opções. Eu tenho uma ext4 e uma swap. Caso eu tenha algum problema aqui, eu conseguiria voltar lá e não escrever essas opções. No caso que eu quero somente isso, vamos selecionar sim. Ok? Então a gente vai obter os nossos pacotes padrões para inicializar o sistema. Ou seja, são aqueles pacotes que a gente precisa para inicializar o sistema, para configurar o sistema, ter um sistema base para começar o nosso trabalho, certo? Os sistemas vai depender bastante da utilização e
quantidade de usuário. A gente vai comentar bastante isso daí durante o curso, certo? Mesmo na questão de fundamentos, porque tem alguns casos que a gente pode instalar pacotes demais, pacotes a menos, a gente ter dependências, então tudo isso daí pode impactar no nosso trabalho, ok? Do dia a dia. Então, aqui ele já vai fazer essa instalação, vai obter os pacotes, a gente vai aprender o que são pacotes. Pacotes, futuramente vocês vão notar o que são os programas que a gente está fazendo a instalação. Porém, um programa pode depender do outro, então a gente tem dependências, certo? Por isso daí a gente vai fazer a abordagem durante o curso, ok? Então essa primeira parte aqui, esse pacote é muito importante, Linux Image 5.10. Isso daí é o kernel Linux em si, ok? Ele que manda em todo o hardware, faz as chamadas e é com ele que a gente vai ficar trabalhando durante o curso, ok? Então a gente vai mandar um comando, o comando conversa com o kernel faz essa execução pra gente, ok? Vai fazer validações do que a gente vai precisar ou não, ok? Então ele que é o sistema operacional, ok? Aqui, se a gente vai conseguir fazer a instalação de uma nova mídia, no caso, a gente não precisa fazer a inserção de uma nova mídia para fazer leitura, porque a gente está fazendo a instalação via internet, ok? Então, não. Aqui, qual que é o espelho que a gente vai fazer a utilização? O que são esse espelho, pessoal? É o repositório, de onde ele vai obter os pacotes para fazer a instalação do nosso sistema. Então, a gente vai pegar o Brasil, que é o meu link mais rápido. Qual que é o repositório? Certo? Vocês podem fazer a obtenção do repositório baseado na sua localização. No meu caso, como estou em Curitiba, esse carinha. Se eu vou fazer a utilização de proxy ou não. No meu caso, eu não faço a utilização de proxy na rede. Então, aqui a gente não precisa passar a opção. Caso precisasse, então, http, nome do usuário, senha, arroba o nome da máquina, certo? O nome da máquina seria o servidor de proxy, a porta do proxy. Básico assim. Então, continuar. Agora vou obter mais alguns pacotes necessários para a instalação do sistema. Ok. Após a obtenção dos pacotes, ele já vai começar a fazer a instalação, certo? Então, selecionar instalar software. Então, aqui, se eu quero participar do concurso de utilização de pacotes, no momento eu não quero, então a gente pode pressionar somente não. Ok. Aqui, pessoal, é muito importante, porque é a definição de como vai funcionar esse meu servidor. Então, se eu vou querer ter uma área de trabalho, então se eu vou ter um desktop para fazer a utilização ou não. Aqui são os ambientes gráficos que a gente faz a utilização, certo? Cada um vai gostar de trabalhar de uma forma, certo? Então, isso daqui é bastante preferência de cada usuário, porque ele gosta ou porque não, certo? É igual a distribuição Linux, cada um tem a sua favorita, certo? Então, no caso, vou desmarcar o ambiente gráfico e vou marcar o GNOME, certo? Então, no nosso curso a gente vai fazer a utilização somente em modo texto. Aqui, algo muito importante para o nosso trabalho, servidor SSH. Vamos deixar ele já instalado ou não, certo? Se vai fazer a instalação no servidor remoto, precisa estar com isso habilitado, caso contrário não conseguimos fazer o acesso remoto. Seria o acesso remoto da nossa máquina Linux, é tudo via feito SSH, é um protocolo criptografado, ok? Utilitários de sistema padrão. Esse pacote é muito interessante para começarmos nosso trabalhinho, ok? E não termos muito problema de falta de pacotes, eu não achar um ifconfig, que seria o equivalente ao ipconfig no Windows, ok? Ou comandos básicos de utilização, por exemplo, um ping ou ferramentas do gênero, ok? Então a gente vai deixar tudo habilitado. Ok, então a gente vai fazer o que aqui, pessoal? Vamos deixar habilitado já o servidor SH e os utilitários do sistema. Continuar. Ok, agora o sistema está obtendo 143 pacotes para fazer a instalação. Depende bastante agora do seu desempenho de rede, ok? Se o teu desempenho de rede for um pouco baixo, essa instalação pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Então no momento aqui ele já conseguiu obter todos os pacotes. Estou perto desse repositório da UFPR, então ajuda bastante. Ok, então agora é só esperar essa nossa instalação do sistema. Ok, tá aparecendo um monte de nome pacote, um monte de nome estranho, a gente vai acabar abordando muitos deles durante o nosso curso, ok? Aí após o sistema terminar de fazer aquela instalação dos nossos pacotes,
a gente tem esse carinha, carregador de inicialização. Então aqui, pessoal, vocês podem fazer a instalação ou não, certo? No nosso caso, como é um ambiente virtual e não tem mais nada nessa máquina, precisamos fazer a utilização desse cara, ok? Então a gente vai fazer o que aqui, ó? Carregar sim, e aqui a gente tem os discos, certo? Informar o dispositivo ou fazer a utilização do já que está sendo apresentado. Então vamos fazer a utilização desse cara. Se eu não informar a instalação do Grub aqui, pessoal, a gente vai ter bastante problema, o sistema não vai inicializar. Então vamos fazer a utilização desse disco, pressionar ok, para continuar. Está fazendo a finalização da nossa instalação. Aqui vai fazer a detecção de hardware, para fazer a instalação dos nossos drivers, que são os módulos do kernel, ok, para o Linux. Está desabilitando a questão da configuração do CD. Olha só, nossa instalação está completa. Então vamos fazer o que? Continuar. Aqui ele já vai injetar o nosso CD e vai vir para a tela inicial do nosso sistema. Então aqui é o Grub. Ele vai fazer o que? Vai carregar o kernel. Nós podemos notar futuramente que a gente pode ter várias versões do kernel, certo? Em alguns casos a gente precisa ter mais de uma para fazer testes, ok? E essa aqui é a nossa telinha inicial. Notem que é tudo modo texto, que a gente precisa fazer informação aqui, ó. Eu vou passar o nosso nome do usuário, ok? A gente tem o nosso usuário administrador. O usuário administrador, por padrão do sistema, ele vem com um terminal com hashtag, ok? E o usuário comum, a gente tem um terminal com $. Então, olha só, vou sair dessa seção. Meu usuário se chama Douglas. E seria assim, olha só, o meu terminal agora tem $1. Então, beleza. Se eu precisar passar do usuário comum aqui para um usuário administrador, a gente basicamente pode executar su espaço "-n". E agora a gente precisa passar a senha do usuário administrador, olha só, a gente consegue sair do usuário comum para o usuário administrador. Porém, não é boa prática ficar trabalhando somente com esse usuário administrador, ok? É muito perigoso, você pode acabar errando um comando ali e fazendo coisa que não deve, certo? Então, passei para o meu usuário comum, certo? Para a gente começar a fazer o nosso trabalho. Então aqui, pessoal, a gente já tem uma instalação padrão do nosso sistema, ok? Então, até a próxima.